Olá, boa noite. Deixa eu ver. O poderoso chefão está aí, então tá tudo certo. Estamos agora ao vivo, vamos começar um bate-papo com a Poliana. Estou aguardando a Poliana solicitar para entrar. Achei. Acho que deu certo. Gente, hoje eu tô com um garçom aqui. Obrigada, meu bem. Se você puder fechar a porta. E aí, Poli? Ei, que linda! Tudo certinho aí? Tudo certo. Tá me vendo bem? Ou tá escuro? Tô, tá um pouquinho escuro, mas tá dando pra te ver. Tá. E aí, Poliana? Será que o povo tá achando que eu ia falar com a Poliana Aguiar, hein? É, Vamos chamar ela depois também, duas amigas. Então, gente, ei, Eve! Gente, quanto tempo! É, eu queria primeiro que você, né, já que foi um convite meu, convidei você para a gente bater um papo aqui hoje, eu queria que você se apresentasse rapidamente, aí a gente vai para frente. Ah, gente, aqui, ó, só, né, já tinha te avisado que hoje ia ter vinho, feriado, tô precisando, pode estar tudo liberado. tá tudo liberado. Com certeza. Então, meu nome é Poliana, é Helena, primeiro. A gente é militante ambiental. Eu sou de Santana de Pirapora, próximo aqui a Alagoas. Sou engenheiro ambiental, trabalho no município atualmente. E recebi a Selênia para falar sobre tem sido a as frutas, chegar até. Olha, eu tô te ouvindo um pouquinho picado. Pera- Eu não sei se você tá me ouvindo bem, sem picar? Estou ouvindo bem. Acho que agora tá. Pode continuar. É, Pirapama, terra boa. É verdade. Eu saí há uns anos e sempre aos finais de semana para casa, eu vim para Lagoas meio e recentemente eu vim para Jetibá, né? Então eu estou trabalhando em Jetibá, atualmente morando aqui em Sete. Pegar a estrada todo dia. Pego a estrada todo dia, volto e, É, e mas aquela estrada é uma delícia, né? Ali é bom demais. Tipo assim, é uma reta infinita e quase não passa carro. Tipo, maravilhoso. Eu que gosto de dirigir, eu amo aquela estrada. Nossa, muito bom. é a Tem viagem carro. tranquila, né? Super rápido, É, não pega trânsito, então. não, nenhum. hum, Que isso? Pizzaria do Tigrão? Você já foi lá, Poliana? é, ah, É, muitos anos atrás. Aqui. Mas eu te chamei aqui para essa conversa porque eu acho que você é uma das mulheres que inspiram, sabe? Porque a pessoa sair de uma comunidade rural, né? Igual Pirapama, você saiu. É porque Pirapama, para quem não conhece, gente, a cidade mesmo, a área urbana, é deste tamaninho, assim. Quantos mil habitantes tem lá? Já tem 10 mil agora? não, ainda não. Hoje, 9 mil. Pois é muito pequena, só que é 3 vezes o tamanho de Sete Lagoas, né? Em dimensões geográficas, não é isso? É muito grande. Então, assim, a maior parte da população está na zona rural, que é o lugar que eu amo, aquele Rio Preto, pelo amor de Deus, né? É lindo, E né? sem falar em fechados, mas vamos ficar ali, Rio Preto, Ponte Cristal. Nossa, saudade de ali, viu? Nossa, ia demais.
E assim, você conseguiu romper essas barreiras, né? Então, quando a gente chama para falar sobre feminismo e mercado de trabalho, assim, a sua história, ela é muito admirável, porque não é só você ter conseguido estudar e ter conseguido um emprego. É você estar ocupando lugares que normalmente as mulheres não ocupam, né? E lugares de destaque sendo muito jovem. E você tem aquele jeitinho, né, Paulinha? Nunca te vi brava na vida. Você fica bravo? Vou perguntar ao Júnior. Então, tem esse problema, né? Quando fica bravo, sai de pé. Será, Libriana? É, Mas deve ser, né? dia de, assim, sabe? Mas quando a gente perdeu o equilíbrio, às vezes faz parte. É, não, na verdade é um mito esse negócio de equilibra, é sempre equilibrado. Não é. Se você for pensar no símbolo que é a balança tá assim, ó. Tá sempre oscilando. Então, não é que ele busca o equilíbrio nas coisas, mas não significa que está o tempo todo. É verdade. Mas, assim, você me contou a história, né, que você estudava na comunidade rural, sua mãe que dava aula para você. Que incrível isso. Você Então, chamava ela de mãe ou de tia? Porque eu passei por isso também, que o meu pai dando aula para mim, eu ficava tipo, ou, não sabia como chamar. minha mãe, ela alfabetizou tanto eu quanto meus irmãos. A gente ia para a escola da comunidade, é muito cedo com minha mãe e proibido essa relação de mãe e filho. Então, tratava como se fosse um normal, qualquer outro, né? E a gente tinha que estudar para ser um. Quando chegava em casa, a coisa ficava complicada. A gente é estranho, né, isso, mas uma relação muito de professor e Maravilhoso isso. Aí você falou que você foi para a universidade com 22 anos, né? isso. Antes disso, assim que eu formei o terceiro ano, que antes dessa história é bom contar que na comunidade que eu morava não tinha transporte escolar para Santana de Porcampo, a casa Nossa, da cidade, e a mãe e meu pai trabalharam essa linha, abaixo assinado com os outros pais, até então não tinha essa linha de transporte escolar. Os demais pais queriam essa linha. Foi quando eu comecei, a gente não tinha condição para estar indo. Meu pai, foi isso, comecei a estudar em Santana, depois fui para formei, para agosto fazer curso técnico. Eu fui de saúde, que é a minha primeira formação, e que eu interessante. Você fez de quê? técnico em análises clínicas, Você laboratório. foi aluna da Marley? Não, não, eu estudei num outro colégio, num particular. Eu consegui bolsa, né, de fazer um estágio no PA, e logo que eu formei, eu consegui me convidar e comecei a trabalhar no laboratório anos. Logo em seguida, eu curso da prefeitura e fiquei por lá saúde. Ah, é bacana demais. E você é muito jovem, né? A gente se conheceu, gente, contar para vocês. A gente estava fazendo um encontro dos coordenadores do subcomitê. Ai, o pessoal que me ajuda falou que não é para eu ficar entrando nessas áreas técnicas de meio ambiente, não. Só que eu estou vendo tanto de gente aqui que vai entender bastante o que a gente está falando. Então, assim, a gente participa, nós somos colegas do subcomitê do Jequitibá, e que é uma sucursal do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, né? A bacia hidrográfica foi dividida em grupos, porque o Rio das Velhas é enorme e
permeia regiões muito extensas e com características muito únicas. Então, foram divididos, são 23, Poliana? 23 UTS. 23 unidades de... Territoriais estratégicas. Isso. É porque a gente fala tanto TE que eu até esqueço. Então, foram divididos em 23 UTS, unidades territoriais, e aí a gente participa da bacia do Ribeirão do Jequitibá, do subcomitê, né? E que são 5 municípios, é Sete Lagoas, Jequitibá, Capim Branco, Prudente de Moraes, Fortuna de Minas, é isso? Funilândia. Funilândia. Fortuna. Ó, quem entrou. E foi feito um encontro em Curvelo no ano de 2016, foi isso, né? E a gente ficou. A Poliana não estava no subcomitê de Jequitibá na época, você era só lá Cipó. de Pirapama, era do Cipó, né? E aí a gente ficou no mesmo quarto no hotel. E a gente foi super amiga na primeira noite. Você me emprestou um batom maravilhoso para eu sair. Não me esqueço desse batom. Eu tô de rosa hoje em homenagem àquele batom. Pois é. Você ainda tá brincando, mas foi ela que me emprestou o batom. Nós trocamos. Que o seu combinava com a minha roupa, o meu combinava com a... A gente foi para Morro da Morro da Garça. Isso. E teve até show dos meninos do Congadar lá no dia, você lembra disso? Só que a gente já estava morta de cansado, porque ficamos o dia inteiro na peleja. Maravilhoso, aquele encontro foi lindíssimo. E aí depois a gente ficou amiga, você veio, né, para o subcomitê de Jequitibá, que foi bom demais. Você veio, eu acho que você ainda era secretária lá em Pirapama, porque, gente, eu conheci Poliana, ela era secretária de meio ambiente de Santana de Pirapama, uma menina super jovem, sabe, extremamente aplicada. Você é uma pessoa, né, pelo que eu te conheço, naquela época, mais ainda, você ainda estava um pouco insegura e tal, mas eu via a sua vontade de aprender, a sua vontade de fazer as coisas, super esforçada, e assim, foi ocupando os espaços, virou coordenadora do subcomitê aqui rapidinho, foi uma excelente coordenadora, e foi a coordenação da Bacia do Velho também, não é isso? E atualmente estou na diretoria do Comitê das Velhas, a cadeira de secretária adjunta do comitê, e eu sou a primeira mulher de bacia. A gente tem 21 anos, então é uma marca assim, para os mais, né, que também lutam, eu fico muito feliz de ter sido a primeira e estar apresentando. Não, é maravilhoso, é uma história inspiradora mesmo, e assim, é por isso que a gente, quando fala de feminismo, e você não é uma militante, não é uma pessoa que está falando disso o tempo todo, está militando sobre esse tema, assim como eu também, assim, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou militante feminista, mas não é uma prerrogativa, né, uma bandeira minha, né? Eu dou prioridade a outras bandeiras, mas o feminismo está permeando tudo. Porque, assim, esse tipo de conquista pode parecer pequena, mas é importante demais. É importante demais. Ô, Polly, a Priscila está perguntando, será que você não consegue um fone de ouvido? E o som ainda está ficando. E é interessante que a Poliana ela foi galgando, né, esses espaços por pura competência. Ela foi conquistando o respeito das pessoas, ela foi demonstrando sabedoria nas ações e vontade mesmo, assim, muita vontade de fazer as coisas, de trabalhar para melhorar. E nunca foi aquela pessoa que precisava brigar. Né? Ela foi conquistando mesmo, assim, bem mineirinha, e hoje é uma grande inspiração para a gente. Ô, Polly, tá ouvindo agora? Estou ouvindo baixo, mas estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Muito bem, tá muito melhor.
Ah, então vamos de fone. Pois é. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou, além da óbvia, que foi a de estudar, né? Você estava numa comunidade rural, não tinha transporte público, então certamente esse foi um grande dificultador na sua vida. Mas assim, tirando isso, depois que você formou, que tipo de dificuldades você encontrou aí pelo caminho? Então, são muitas, né, as dificuldades no caminho, assim, desde antes de passar para a parte profissional, mas encontrei, né, muita dificuldade financeira mesmo para concluir os estudos. Eu consegui várias bolsas, então eu só formei porque eu tive que me rebolar para conseguir bolsa para estudar, depois consegui FIES logo no final do curso. Me formei e quando eu inseri no mercado de trabalho, a gente sai da faculdade achando que vai ser lindo, né, maravilhoso, e não é bem assim, né? Mas assim, eu tive a graça de logo que eu formei, 15 dias após a minha formatura, eu fui convidada para trabalhar, assumir a secretaria. Nossa, 15 dias depois de formada? Muito Sim, rápido. sim, eu fui No formando. medo, que responsabilidade grande, tipo assim, 15 dias de formada, você assume uma secretaria de meio ambiente. Isso, eu fui convidada, na verdade, para assumir uma diretoria de meio ambiente em Santana. Ah, tá. Eu trabalhei por 3 meses nessa diretoria e logo em seguida eu fui promovida para secretária. Muita dificuldade, porque você sai da faculdade e é totalmente diferente o mercado, o dia a dia, né? Então, Totalmente. dificuldades foram inúmeras, assim. A questão de ser mulher em município pequeno, né? Se já é Pois é. difícil em cidades grandes, imagina em municípios menores. Mas com cautela, com jeito, a gente consegue vencer, né? É um dia de cada vez. E acho que a maior dificuldade foi essa, assim. Como você disse, muito jovem, então as pessoas me olhavam e muita discriminação pela idade, assim, sabe? Não por Sim. parte do pessoal que me contratou, mas algumas pessoas olhavam para mim e nossa, mas é uma menina. Inclusive, muitas vezes eu era criticada por Mas ser a menina do meio ambiente. Era assim que era chamada, né? Ah, a menina do meio ambiente. E essa questão da idade foi o que mais pesou assim no início, né? A questão também da cor, né? Ser negra, infelizmente as pessoas ainda nos colocam, nos rotulam, nos colocam como se a gente não fosse capaz de fazer, né? O que outras pessoas fazem. sim, Isso veladamente, eu passei por isso muitas vezes e a gente ainda passa, né, todos os dias. Hoje não tanto quanto antes, porque talvez a posição que eu tô, ou os cargos que eu ocupo, mas isso não quer dizer que não aconteça no dia a dia, né? Eu tenho, hoje eu estou numa situação um pouco privilegiada em relação às outras mulheres, né? Mas isso não quer dizer que isso não está acontecendo o tempo todo com as demais. Então sim. é isso, idade, cor, ser mulher, com certeza, É, as três eu dificuldades confesso, maiores. a gente está o tempo todo lidando com preconceitos que a gente tem que desconstruir também, né? Eu confesso a você que eu já tive algumas vezes na minha vida, assim, questionamentos sobre essa questão de idade, de experiência, sabe? A gente precisa estar desconstruindo, quebrando alguns tabus mesmo, mas está aí a prova de que. E o trabalho que você tem feito? Você quer falar alguma coisa? O trabalho que você tem feito na Jequitibá? Você tem feito coisa demais, né? Agora veio essa pandemia aí. Ah, você falou que trocou o nome da secretaria há pouco tempo, agora é a Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento. Uai, Isso. não vai, não, gente. Pode falar um pouquinho?
Selênia. Eu acho que deu uma congelada aí. Foi, deixa eu te contar, fui eu, dei uma nota, eu não estava no Wi-Fi, aí eu conectei o Wi-Fi, senão a minha internet ia embora. Então, sobre Jequitibá, logo que terminou a última gestão em Santana, aliás, antes de terminar, eu fui convidada para trabalhar em Jequitibá e em Morro da Garça, né, que você teve lá comigo. O prefeito de lá me convidou e aí eu comecei a prestar um serviço para eles, mas eu preferi ficar perto de casa, óbvio, em Jequitibá, É louco demais. e aceitei o convite do prefeito Humberto de ir para Jequitibá. E eu fui para lá para trabalhar na diretoria, eu fiquei também 2 meses na diretoria e logo depois ele me passou a ser o cargo de secretário. E eu desenvolvi um trabalho até o início desse ano, assumindo a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural e Urbano, que é a parte que lida com a questão da agricultura. E agora eu fui mudar a secretaria e eu assumi a parte do saneamento básico. Então, está meio ambiente e saneamento. Então, toda a parte de esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos, limpeza urbana, drenagem, está comigo, assim, né? Sob a responsabilidade minha e da equipe lá da prefeitura que está diretamente envolvida. Eu Nossa. fui trabalhar em Jequitibá com o compromisso de várias pautas. Quando eu cheguei, o prefeito me pediu, né? Uma delas era implantar coleta seletiva, que é uma coisa que ele queria muito. Além de E a trabalhar, gente né? tem até hoje. Quer dizer, tivemos uma coleta seletiva aqui muito falha, com bastante falhas. E agora a gente está sem coleta seletiva de novo. Temos, eu acredito que ainda temos uma associação dos catadores de papel aqui para fazer reciclagem, mas assim, não existe uma política pública, sabe, voltada para coleta seletiva, para reciclagem, não tem um olhar sobre isso. Na verdade, Poliana, a gente sabe que aqui em Sete Lagoas, as políticas públicas, elas não têm um olhar para o meio ambiente, né? A gente sabe disso, a dificuldade que foi para a gente conseguir a assinatura de um projeto patrocinado pela Ambev, que estava sendo realizado através da WWF. A gente demorou 2 anos para conseguir a assinatura de um prefeito para um trabalho que a prefeitura não ia entrar com dinheiro nenhum, só ia receber os benefícios. Os outros 4 municípios já tinham assinado os acordos, já tinham resolvido tudo, está todo mundo feliz, o trabalho sendo realizado, e a gente aqui pedindo, pelo amor de Deus, gente, deixa a WWF nos ajudar. Então, assim, é desesperador. A gente tá precisando de uma Poliana no nosso meio ambiente aqui, viu? Porque, Selene, assim, a gente, através do subcomitê, a gente acaba acompanhando, né, no grupo de WhatsApp, a gente acaba acompanhando o trabalho que você realiza lá, e assim, gente, é incrível, porque não é apenas o fazer, né? Porque tudo que você faça está levando em consideração a educação ambiental, pelo que eu vejo. E é isso que a gente precisa construir essa consciência. Ah lá, ó. Entrou a Brigada Florestal aqui, favorito, beijo. Gente, Parque da Cascata. Agora vai falar a Selênia polêmica. Não tem a menor condição de abrir o Parque da Cascata do jeito que está lá. Como é que abre, pô? Esse parque ficou fechado, mas no final fechou. Por quê? Porque não tinha vigia, não tinha guia, não tinha infraestrutura, não tinha dinheiro para investir. Aí ficou fechado. Isso eu nem vou entrar na questão dos dinheiros que foram para o Codena, para o Fundo de Meio Ambiente. Nem vou entrar nessa questão para não passar muita raiva hoje. Porque, né, estou naqueles dias, então é bom não tacar fogo na lenha. Mas, assim, foi fechado porque não tinha infraestrutura. Aí, uma gestão posterior, em uma campanha, né, em vésperas de campanha, essa confusão Sete Lagoas ficou com 3 prefeitos, abriu como? Com a mesma infraestrutura. Passou uma pá de cal lá nos banheiros, fez uma reforma lá, arrumou, ficou bonitinho, colocou um vigia, que
mesma estrutura que tinha antes, quando foi fechado, continuou sem dinheiro, sem estrutura, sem guia turístico, sem fiscalização. O que aconteceu quando abriu? Botaram fogo, vandalizaram tudo. Óbvio, é claro que isso vai acontecer. É, mais uma vez, né, a questão da educação ambiental, né, ela permeia todos os eixos do saneamento e a gente precisa muito dessa transformação, né, Celine, que você falou, essa mudança de hábito. Eu acompanhei, assim, o vandalismo lá em cima, no Parque da Cascata, logo que abriu, e, caramba, é um lugar tão bonito, um atrativo da cidade, e as pessoas depredarem tanto. Isso só mostra o quanto que a gente tem que ter um longo caminho a trilhar na parte de educação ambiental, em sensibilizar as pessoas, né? O quanto que é urgente a mudança de hábito, né? Acho que a gente fala tanto em Gente, educação ambiental, é mudança de hábito, né? A gente precisa urgente, e acho que a pandemia ela tem trago muito isso, né? Tem mostrado como que nossos hábitos eles precisam ser mudados, principalmente no que tange a geração de resíduo. Ontem, na live do CBH, a gente falou muito sobre isso, sobre a produção de resíduo. Ela aumentou muito, eu não sei se você tem acompanhado, mas as pessoas em casa elas tendem, né, a produzir mais resíduo. Isso é um problema para qualquer gestor municipal, não é sim, uma questão só de Jequitibá, mas do Brasil inteiro. E do vai Brasil. chegar um momento que a gente não tem local para mandar o resíduo, não tem associação que vai conseguir triar. A gente tem que realmente mudar a nossa forma de consumo, né? Realmente eu preciso comprar isso, comprar coisas com menos quantidade de embalagem, né? Tudo hoje vem muito embalado, muito resíduo, e as pessoas saem descartando isso em qualquer lugar, né? Várias vezes eu fui no Parque da Cascata e eu via, caramba, lixo Não, na estrada, subindo, né? E assim, é isso, né? A questão de educação, né? não só essa consciência ambiental, né, mas a consciência do senso coletivo, pelo amor de Deus. Os espaços públicos, eles são feitos para o público usufruir e a gente tem que cuidar, né, para ficar ali, enfim. É muito complicado. Mas, assim, a gente não tem uma coisa importante que é fiscalização. Os meninos da brigada, eles trabalham muito e muito bem, mas eles não dão conta do Parque da Cascata. Agora, Poliana, o problema é tão estrutural que eu estou no grupo da APA da Serra. Eu até atualmente ainda faço parte do conselho da APA da Serra. E eu vejo uma briga lá dentro. Para quê? Para passar trilha de moto dentro do Parque da Cascata. Não pode rodear, não. Tem que ser nada. Aí você vai criar um parque ecológico com trilha de moto lá dentro, Poliana. É claro que isso não vai acontecer. Mas estou falando assim, a falta de noção, a falta de senso de coletividade das pessoas de Sete Lagoas. Sete Lagoas tem uma elite que não se preocupa com o coletivo, só não quer perder os seus privilégios. Sabe? Aqui existe isso aqui na cidade. Claro que deve existir em outras cidades também. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo outras cidades onde o senso coletivo prevalece, onde as pessoas cuidam da cidade, onde você consegue fazer uma mobilização legal. Claro que você não vai ter 100% de pessoas abraçando a causa, mas a maioria. Aqui eu vejo assim, sério, é um trabalho muito difícil. E essa cultura do cuidado com o meio ambiente é um negócio que não dá ibope. A gente não vê o resultado da nossa geração, a gente está deixando para quem vem atrás. As pessoas não falam sobre isso porque não dá ibope, porque não dá público, não dá like, porque não dá voto, né? E eu acho que falta a gente falar mais sobre isso. Para esse conhecimento que a gente tem e que a gente troca nesses espaços, como é o do subcomitê, eles sejam propagados para a comunidade, para todo mundo entender. Para todo mundo entender o que é uma fossa séptica, que eu queria fazer um vídeo sobre isso, fui censurada, ninguém deixou. Eu falei, o que é isso que está falando? Fossa séptica? Ninguém vai entender. Todo mundo devia entender o que é fossa séptica. Por que a gente fala sobre
Criação da APA lá no Marinheiro e Machado, que é a segunda principal área de recarga do município. A primeira é o centro da cidade, que está todo pavimentado, né? Então, porque isso, gente, não impacta só na qualidade e quantidade da água de Sete Lagoas, não. É daqui para baixo. Tem que ter essa consciência também. A gente recebe a água do Rio das Velhas e a gente manda esgoto para vocês. Lá em Pra Jequitibá, gente. né? Sim, para vocês lá em Jequitinhonha. Então, sim, Isso. A gente tem uma recebe boa esgoto. notícia. Saiu o edital de licitação da ET. Ótima notícia, né? Essa retomada. Você falou bem sobre o esgoto. Jequitibá recebe esgoto de Sete Lagoas e recebe o Velhas, né? A Foz do Jequitibá é lá dentro do município, bem na área urbana. Então, a gente duplamente recebe a carga de esgoto da região metropolitana, que desce pelo Velhas, e o de Sete Lagoas, que vai pelo Ribeirão Jequitibá. É um problema sério, né? Essa questão do saneamento no Brasil. A gente tem muito a evoluir. Também um caminho longo a trilhar. E eu fiquei feliz com essa notícia ontem de Foi ontem. retomada, né? Dessa obra que é importantíssima para a Agora população. vai, né, gente? Pelo amor de Deus, que novela. Você sabe que o projeto da ET, ele é anterior ao da ETA, né? O dinheiro da ETA já estava na conta quando a ETA começou a ser construída. E agora, e até hoje está lá, quer dizer, captar água a gente quer, mas tratar nosso esgoto, não. Gente, a inversão de prioridades é um troço desesperador. A gente fica desesperado. Esse tipo de assunto me deixa muito indignada, né, com a passividade dos atores políticos e da comunidade também, porque a comunidade não cobra. Então, eu fico inflamado mesmo. Você já deve ter visto isso nas reuniões do subcomitê. Muito. E assim, E isso só evidencia pode. o quanto a gente tem que trabalhar essa questão dos movimentos, né, que trabalham com a questão ambiental, assim, sejam os comitês de bacia, as ONGs, a gente precisa realmente tornar isso perene, né, na cabeça das pessoas, falar assim da questão ambiental. Você brincou aí que você foi censurada para não falar de fósforo, né? Não, Eu a vou gente falar, tem que saber eu vou sim o que falar, é uma. eu vou convencer a chefa. Ela agora te vendo falando aí, ela vai deixar eu falar. O Elinho tá falando ali com a gente da subbacia do Paiol. Lá no Paiol, na época, eu participei das audiências públicas, né, para confecção da APA do Paiol. E lá a gente ainda encontra água limpa. Assim, tem um pedaço do Ribeirão Paiol que está sujo dos esgotos e das fossas negras, só que o rio vai se, se, se autolimpando. Tem um termo técnico aí, Poliana? Como que Oi? chama? Aí depois de um tempo, lá mais para frente, né, a gente encontra água limpa lá. Eu acho que é o único ribeirão que ainda tem água limpa em Sete Lagoas, é o Ribeirão do Paiol. Dentro da bacia do subcomitê Jequitibá, que em Sete Lagoas, é o Paiol realmente que está com água, né, de qualidade, e é o que dá uma oxigenada, né? É o que, inclusive a água Dá chega lá em. dá esperança pra gente. Dar um sopro de esperança. Você fala assim, olha, é possível. Porque, assim, quantos de nós, né, da minha geração, de Sete Lagoanos, que nadamos nesses córregos, tudo aqui, era tudo limpinho, gente. E agora só tem um que tem alguma autodepuração. Isso mesmo, Elinho. Só tem um que tem água limpa. Mas, assim, eu vejo isso com bons olhos. Eu acho que isso nos dá esperança e nos incentiva a tentar dar voz a essa consciência ambiental, a tentar mostrar o trabalho que muita gente faz. Machado, mas o Machado na sente que ele é bom, né, Lin? Depois já não é mais. E tem a região lá do Machado, né? Você falou aí agora? Lá tem um córrego também com água de classe muito boa, de qualidade, e
A gente tem que lutar, né, para que ele continue com aquela qualidade. Mas a água lá na região é de qualidade porque lá é nascente. E em 2014, o pessoal que estava montando o condomínio lá já estava tudo, a tubulação toda preparada para jogar o esgoto no Ribeirão. Foi o Ângelo que acionou as autoridades e que estudou e que foi atrás, o Ângelo, que é um morador lá, né, do condomínio, e que não deixou a construtora jogar esgoto no rio, na nascente do negócio. Então, assim. E quantos anos foi para conseguir embargar isso? Foram anos lutando para a construtora não jogar o esgoto no rio. E isso mostra o quanto que as pessoas têm poder, assim, se elas se mobilizam por uma causa, se unem, né? O Ângelo tem muito disso, ele é líder da comunidade e ele mobilizou o pessoal e não desistiu. Isso é importante frisar, né? A gente acompanhou todo o processo e ele foi em todos os lugares, né? Ele, desde a promotoria ao comitê de bacia, que ele recorreu, o presidente do comitê na época teve na audiência. E assim, só mostra o quanto que as pessoas têm poder, se elas se unirem e não desistirem, né? Tanto é que o empreendimento recuou o lançamento. Foi um Pô, ganho muito graças a grande. Deus. Eu acho que aquilo foi um marco aqui na cidade. Foi um grande marco. Porque aqui em Sete Lagoas a especulação imobiliária manda na cidade. Eu não tenho medo nenhum de falar isso. A cidade de Sete Lagoas tem donos. E esses donos estão ligados à especulação imobiliária. Então, quando a empresa, a construtora, recuou, para mim foi um marco histórico. E aí que a gente percebe a importância de envolver a população nas questões ambientais. Deve ser Camila? É Camila? Eu acho que ela é sua amiga. Carla, minha amiga. Carla. Então, aí é que é a importância de envolver a população, porque se a população começa a dar o grito, se mobiliza, né, e faz número, e tem voz, e chama a imprensa, e chama os órgãos responsáveis, não vai dar para poder fazer os trem errado escondido, pelo menos, que é o que acontece, né, aqui o tempo todo. Então, só isso aí eu achei assim, foi um marco histórico. Isso me enche de esperança, assim como o Paiol, né? O Ribeirão consegue fazer a autodepuração dos resíduos e melhorar a qualidade da água mais para frente, ali já chegando lá em Silva Xavier, que melhora. Então, isso a gente vê que é possível, né, Poliana? Sim, sim. É, e a gente espera A gente muito que chamou pouco para falar de feminismo, a gente falou pouco para falar de feminismo e a gente está falando só de meio ambiente, mas eu já sabia que isso ia acontecer. é natural, né? Mas assim, fazendo um paralelo mulheres e associando, né, a questão mulheres e questão ambiental, a área ambiental é uma área muito, a área de engenharia, na verdade, né, que eu sou engenheiro ambiental, ainda a ocupação é muito masculina ainda, né? A gente vai nos Sim, eventos, é muito engraçado porque geralmente eu chego nas reuniões, em conferências e 98% vão ser homens que estão e no início eu ficava até um pouco deslocada, eu confesso, porque eu falei, caramba, só tem eu de mulher aqui. Então, assim, foi uma coisa que eu tive que ir trabalhando e, olha, calma, você está aqui porque você também tem a mesma condição de tratar essas questões ambientais quanto eles que são homens. E a gente precisa ir quebrando isso, né? Desconstruindo essa questão que tem cargos que são só para homem. E as sim, mulheres, elas desenvolvem um trabalho muito positivo na gestão das águas, né? Eu tenho muitas demais. amigas. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas sempre que o SAI foi representado por mulheres em subcomitê, a gente conseguiu um diálogo muito melhor. E Elinho me lembrou aí muito bem, tem um ponto positivo para o poder municipal de Sete Lagoas, poder público, que foi a pena d'água lá no Saco da Vida. Foi uma vitória também, mas foi com mobilização, foi com o Júlio lá enchendo o saco do povo. É verdade, o Hélio fez uma boa
um bom recorte aí nesse sentido, que mais uma vez mostra a importância desses fóruns de discussão, da união da comunidade. Saco da Vida é uma comunidade, né, percussora aí da criação do subcomitê de Jequitibá, e Sim. eles são muito empenhados, né? Sim, o Alvânio, sou suspeita de falar, né? Mas ele também participou ativamente, assim como o Hélio, né? Que nunca deixou de cobrar e de provocar os demais membros ali do subcomitê para que não deixasse cair no esquecimento, né? Isso é bem. Exatamente. E foi ótimo, né? Assim, a gente teve esse ganho também, essa conquista. Eu acho que é isso aí. A Priscila está falando que a mulher é água, né? Faz parte da natureza feminina. A gente tem essa capacidade de adaptação e aglutinação. Eu também acho que o feminino se envolve mais com essas questões, sabe? Eu percebo isso. Desde que eu comecei a fazer parte do subcomitê, eu percebo como que as mulheres se envolvem, né, mais quando, por exemplo, representando os setores públicos. Isso acontece. Exemplo eu, né, que quando eu que estou lá representando a Câmara, eu geralmente me envolvo mais e vou atrás, tento ajudar no que é possível. Vou ter que sair agora também, mas vou continuar Eu participando. gostei do comentário da Priscila, porque é isso, né? Mulher tem esse dom, né? Assim, água transpõe obstáculos, né? Ao longo do percurso de rios, riachos, e a mulher tem essa característica, né? De se virar em mil, de fazer cinco coisas ao mesmo tempo. Meu namorado brinca comigo sempre quando eu falo, não, tem como você fazer duas coisas ao mesmo tempo? Ele fala, eu não sou mulher. Vocês que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é isso, a gente transpõe obstáculo o tempo todo, a gente tem que ser forte e lutar o tempo todo só por ser mulher, por ser negra. Para ocupar esses cargos, a gente tem que ser forte o tempo inteiro. Então, a cada dia que a gente amanhece, é um obstáculo, né? Que a gente tem que transpor. A gente é água. Não, e você é a personificação, né, desse tipo de água, que é essa Gente, conquista. parênteses. Prefeitura de Tá Jequitibá entrou na vendo? live. Maravilhoso. Mas é isso aí, é a conquista. Água mole em pedra dura, né? Foi assim. Eu acho que o seu caminho tem tudo a ver com isso, né? Com essa coisa da mulher ser água. E assim, é importante falar sobre feminismo dessa forma também, mas é importante desmistificar essa coisa do feminismo, que o povo fala assim, é, teve um tanto de crítica a essa postagem nossa, né, essa chamada, porque eu ia falar sobre feminismo. E as pessoas ainda não conhecem o que significa feminismo. Elas acham que feminismo é o contrário de machismo, e são coisas totalmente diferentes, né? O feminismo é apenas a mulher em busca de espaço, de direitos, de equidade no tratamento, né? Que é mais do que igualdade. Então, assim, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que colocar as mulheres ocupando os espaços, sabe? Que elas merecem. Você é uma mulher extremamente competente e foi com a sua competência e com seu jogo de cintura. É bom que deixar isso claro, porque você é uma pessoa que você consegue ter uma inteligência emocional, lidar muito bem com os conflitos, né? A gente percebeu isso muito claramente quando você foi coordenadora do subcomitê. E essa sua competência aliada a esse jogo de cintura que você tem, você conseguiu ocupar lugares que são historicamente masculinos. Então, eu acredito que é um modelo para a gente, é inspiração mesmo, e a gente tem que falar muito sobre meio ambiente, sobre educação ambiental e falar sobre o espaço das mulheres nesses lugares. Obrigada, Celina, por tudo que você falou. Eu fico lisonjeada de vir de você, que é uma pessoa que eu admiro demais. Desde o dia que eu te conheci, você me ajudou muito. Como você disse, eu estava começando minha carreira, assim, eu estava bem, realmente insegura. Você me deu altas dicas, conversou muito comigo e eu comecei a me posicionar. Na época eu nem acreditava muito, assim, que eu ia mudar. Eu não imaginava, na verdade, que eu estaria hoje no comitê, em outros
trabalhando ainda nessa área onde eu estou. E você sempre falou para eu acreditar mais em mim, né? E isso é importante. E feminismo é isso, né? É apoiar outras mulheres, é dar a mão a outras mulheres. A gente precisa realmente desconstruir o que muitas pessoas acham que é feminismo, né? Essa visão distorcida que ah, é tá muito banalizada a questão do feminismo. Feminazi, não pode mais, sei lá, depilar as axilas. É, Nós estamos vivendo momentos muito extremados, né? Os ânimos muito exaltados, existe uma deturpação do que seja o movimento feminista. Eu falo para minha mãe que ela sempre foi feminista e ela fala: eu não sou feminista. Sempre foi, sempre foi. Mamãe sempre trabalhou fora, ela dava aula à noite, coisa nos anos 80, 90, início dos anos 90, final dos anos 80, dava aula à noite e sempre foi muito respeitada. E a história da Poliana é maravilhosa mesmo. E assim, legal. sempre dividia, ela que é a chefa, sempre dividia as funções domésticas com o meu pai e sempre me criou como se eu, né, sempre me criou para poder buscar os meus direitos e não deixar ninguém passar por cima de mim só pelo fato de eu ser mulher. E eu já tenho esse espírito mais combativo mesmo, e eu aprendi direitinho. Ou seja, ela, na prática, foi uma mãe extremamente feminista, né? Então, a gente tem que dar uma repaginada nesses conceitos, falar um pouco sobre isso, para as pessoas entenderem, né? O que significa o feminismo, a sororidade, quando eu te falei, que é isso, Poliana, descer bobo, você é extremamente competente, menina inteligente. Falava com você, você lembra? Falei, Poliana, você é extremamente inteligente, vai lá que você consegue. Porque eu via isso e você era mais jovem mesmo, e a gente tem que empoderar outras mulheres. Eu falo assim, estou entrando embarcando nessa coisa de pré-candidatura, vamos ver se vai dar certo. Independente da minha candidatura der certo ou não, eu quero que tenha mais mulheres na política, sabe? Para a gente conseguir sensibilizar mais gente. Eu gostei do que você falou, Selene, em mudar, né, em relação à sua mãe mesmo. É bem parecido com a história da minha mãe também, a vida inteira. A gente morou na área rural, mas a minha mãe sempre trabalhou fora. Ela era o caso, a exceção, né, da regra. Geralmente, mulheres na área rural, elas estão mais dentro de casa, nos serviços, de casa Sim, mesmo. E minha mãe sempre trabalhou fora. E, e ela também fala a mesma coisa, essa questão do feminismo, mas é até pela falta de conhecimento, assim, de não se debruçar sobre o assunto. Eu também brinco com ela, mãe, a senhora sempre foi feminista, a senhora sempre colocou comida em casa, sempre trabalhou, me ajudou, né, eu estudar, e muito do que eu sou hoje é por causa dela, assim. Recentemente eu recebi um título na cidade lá onde eu, né, Santana, de cidadão honorária, e me perguntaram quem tinha sido a minha referência, né? E eu fiquei pensando assim, quem foi minha referência? E eu falei, gente, foi minha mãe o tempo todo, porque ela foi uma lutadora desde quando ela começou, correu para criar uma linha para eu poder ter a condição de ir para a escola. E então a vida inteira eu vi ela batalhando e abrindo caminho para que eu pudesse passar. E agora eu tô tentando fazer o mesmo, né? Que ela tem feito. E é isso, a gente precisa realmente se apoiar e é isso, ressignificar, eu acho, o feminismo, né? Que as pessoas ainda disturpam tanto, assim. E feminismo é plural, não dá para ser visto por causa de um tipo de feminismo, que nós temos, né, a LGBTs, nós temos mulheres trans que também fazem parte do feminismo, e tem o feminismo Feminismo contemporâneo, negro, né, Juliana? O não dá para feminismo da mulher negra é muito importante também, porque é diferente. é diferente, não dá para tratar tudo como se fosse colocar tudo numa caixinha só, né? E rotular. Tem que tratar as peculiaridades, porque a gente tem a mulher negra, ela sofre muito em relação a outros tipos de mulheres, né? Antes de ter o preconceito por ser mulher, a questão por ser negra. É o que primeiro você apanha por ser negra, a verdade é essa.
por causa da cor. E depois por ser mulher. Então, é uma situação dupla, né? Não dá para tratar tudo no mesmo pacote, assim, como se. Porque senão a gente vai criar um feminismo muito elitizado, branco, e não é isso, né? Feminismo tem que. São todas as mulheres. Isso mesmo. E o Elinho perguntou se Sete Lagoas já teve prefeita mulher. Não, nem vice prefeita mulher, nunca. Tivemos uma presidente da Câmara, que foi a Ivone Andrade, nos anos 90, e ela era extremamente conservadora, era de uma turma muito conservadora, era da turma do Sesec, que foi um político assim que traz ranço do coronelismo. Então, nunca tivemos uma cadeira progressista feminina na Câmara. Não, a mulher em Sete Lagoas, a política de Sete Lagoas é muito, muito machista, gente. Eu tô nesse meio aí já tem bem uns quase 10 anos. É por atrevimento, é por ousadia minha, porque a gente tem que abrir o espaço para abrir cadeira. Não é fácil. E hoje na Câmara a gente tem quantas mulheres, Celina, sabe dizer? Duas, duas mulheres, Marli de Luquinha e Gislene. Gislene. É, são quantos? É o percentual de 10% de mulheres, que é o percentual nacional, no país inteiro. As mulheres são mais de 50% do eleitorado e ocupam menos de 10% dos espaços de decisão. E a gente precisa muito mudar isso, né? Tem que colocar a mulherada para ocupar esses espaços, onde tem poder de decisão, né? Criar políticas públicas mais inclusivas é fundamental a gente divulgar e trabalhar isso. A gente precisa que. A gente reclama tanto dos políticos atuais, né? Eu sempre brinco isso. As pessoas reclamam, mas também não querem ocupar. Quando você pergunta se eles querem assumir algum cargo político ou se candidatar a vereador, a prefeito, não, eu não quero. Eu não quero envolver com política. Mas se cobram tanto, vai continuar. Não, mas Problemas é que técnicos. não só as pessoas não querem se candidatar, não querem entrar, não querem resolver, como as pessoas continuam elegendo as mesmas que estão lá e que não estão trabalhando para mudar o status quo. Então, assim, é o paradoxo, né? Sim, sim. E vai continuar a mesma política, né? Se a gente não ocupa esses espaços, a gente também não dá para ficar reclamando se a gente não faz nada. Vai continuar com os mesmos políticos sempre, né? A gente tem que mudar de postura. Gente, a live tá bombando, eu tô vendo vários amigos. Tá Hélio, demais. super envolvido aqui. Super participante. Ô, gente, saudade. Tô com Mariana saudade das nossas Gustavo. aglomerações. Oi, tá ouvindo? Tô falando que tô com saudade das nossas aglomerações, do Elinho tocando sanfona. Eu estive no webinário rapidamente, mas eu não peguei o Elinho tocando sanfona, sacanagem. Mas eu tive que entrar e sair rápido. Não, foi lindo. Ele deu show, né? Como sempre. Foi muito Como legal. sempre. Eu nunca conheci uma pessoa mais sem timidez do que o Hélio. Sério, eu nunca conheci. É É verdade. pra frente. Super natural, né? Sim. Olha, seria tão importante, sabe, a comunidade participar mais dos assuntos que a gente traz no comitê. É tanta experiência rica, né, Cora? As oficinas que a gente participa nas propriedades rurais, assim, é muito rico. É uma experiência muito rica, muito gratificante. Eu falei isso na outra live, que eu lido com o pessoal da cultura e o pessoal do meio ambiente. São dois universos completamente opostos. Opostos. O pessoal da cultura é voltado para o ego, porque o artista expressa aquilo que está dentro dele, né? Então é natural que tenha muito ego envolvido e muita vaidade, e é um ambiente que complicado.
E já no meio ambiente é o contrário, não tem ego envolvido, é todo mundo pelo coletivo, a gente nem vai ver o trabalho dos mesmos, é um querendo promover o trabalho do outro. É um ambiente, não que eu goste mais de um ou de outro. Não, mentira, eu acho que eu gosto um pouquinho mais do meio ambiente, A mas o gente meu conhecimento. percebe, né? Selene, a gente percebe nas reuniões de subcomitê como que você envolve e, né, na Câmara você faz um trabalho muito bacana. A Semana da Água, né, todo ano, Dia fantástico. Mundial. Dia Mundial da Água, a organização do evento era muito bacana, bem positivo. E Vai, respondendo a vamos ver pergunta, se continuar fazendo. Ô, Poli, faltam 5 minutos para cair e assunto aqui não falta. Eu falei com você, era tranquilo. Aqui queria te agradecer demais o convite. Falar assim, não, você não só é uma pessoa que eu admiro, como é uma pessoa que eu tenho afeto, que eu costumo pegar umas pessoas para criar, sabe, abraçar, e você sabe que você é uma dessas minhas filhas afetivas, assim. Eu tenho um grande carinho, um grande amor por você e muita, muita admiração. Eu espero que sua voz seja ouvida por mais e mais mulheres para que você continue inspirando as pessoas igual você me inspira. Muito obrigada por você ter aceitado. Selene, que agradeço assim por tudo, desde que, né, você me conhece, que a gente se conheceu, você tem me ajudado, eu já falei isso aqui e agradeço demais pela oportunidade de estar falando um pouquinho da minha história. E é isso, acho que a gente tem que inspirar outras mesmo. Saiba que é recíproco, você também me inspira. Eu gosto muito de uma frase da Isa, da cantora Isa, que ela fala que a gente precisa se ver nos lugares para saber que a mulher pode estar no lugar que ela quer estar. Então, a gente é isso, a gente precisa vislumbrar. Olha, eu quero estar ali e batalhar para chegar naquele local, sabe? Não desistir. Não é fácil a caminhada, tem muita pedra no caminho, mas é isso. Pegar essas pedras e fazer a escada para chegar na meta, né? Que a gente espera alcançar. E dá para alcançar, né? Dá para alcançar. Não desistindo, dá para alcançar. A gente sabe Isso. disso. E que história linda que você compartilhou. Eu não conhecia detalhes dessa história, assim. Achei realmente muito emocionante. Parabéns para sua mãe. Obrigada. Eu vou falar com ela. Vou deixar um abraço para todo mundo que acompanhou a live, vários amigos, meu namorado, É, ele, amigos, Prefeitura de Jequitibá. Bacana. Imaginava que vocês iam estar agora à noite conectados aí. Selene, eu ô, desejo gente, assim tudo. obrigada também. Beijão. Beijão para todo mundo. Obrigada por terem vindo prestigiar a nossa live. Um monte de amigos aqui. Eu fiquei só dando tchauzinho pro povo entrando. Assim, e é um assunto que, se a gente for aprofundar nele, a gente fica dias, né? Tanto é que tem o seminário. E eu peço a ajuda de vocês para a gente propalar esses assuntos, né, na sociedade, para a gente começar a falar mais sobre isso, voltar a olhar para o meio ambiente e para o papel da mulher também no meio ambiente. Isso é muito importante. Selene, boa sorte na sua empreitada, tá? Tô torcendo por você e ter uma pessoa fantástica que vai fazer toda a diferença na política. Eu tenho certeza pelo que a gente já conhece de você, tá? Obrigada, Polly. Vai precisar de sorte mesmo, muito trabalho, mas também sorte. Então, tchau, né, gente? Um beijão para vocês, boa noite. Curtir o restinho do feriado e depois final de semana. Tchau, beijo.